Ok, deu tudo errado, Edu. O que eu faço? Por onde eu começo ou por onde eu recomeço? Provavelmente tu já tiveste alguma ideia, relacionamento, alguma coisa que tu colocaste muita expectativa, investiste muito dinheiro, tempo, energia e nada saiu como tu esperavas. Nada deu certo, nada funcionou. E agora estás naquele momento. O que eu faço? Por onde é que eu começo? Ou por onde é que eu recomeço? E é exatamente sobre isso que eu quero conversar um pouquinho contigo hoje, nesse episódio do Sonhar Sem Limites podcast. Mas antes, roda a vinheta! Eu não vou me acostumar, gente. Sorry. Olá, estrela da minha vida, e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sonhar Sem Limites podcast. Eu sou Edilane Cardoso, a host desse podcast que convida-te a não colocar limites nos teus sonhos. E como sempre, é um prazer enorme receber-te aqui para mais uma conversa. E a nossa conversa de hoje é uma conversa bem doce, bem polêmica, por um lado, ok? Bem aquelas conversas mesmo tapa na cara, mas que é um assunto que eu acredito que é preciso ser falado. Porque em algum momento da nossa vida, as coisas vão sair fora do nosso controle. Vão sair fora do esperado, vão sair fora das nossas expectativas. Tá, mas é preciso ainda assim nós recomeçarmos. É preciso ainda assim nós continuarmos e seguirmos com a nossa vida. E é aqui onde muitas vezes as coisas podem se tornar um pouco complicadas. É aqui que muitas vezes tu acabas por paralisar. É aqui que muitas vezes tu pensas em desistir, em largar tudo, em jogar tudo para o ar. E eu não quero que tu faças isso. Se tu já fizeste, ouve esse episódio e, assim, espero que ele te ajude a retomar. Porque a vida é isso. Nem sempre as coisas vão acontecer de acordo com as nossas expectativas. Nós já vamos falar mais sobre isso. Mas ainda assim, não dá para jogar a toalha, não dá para desistir. E vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Sempre que uma ideia não correr bem, ou sempre que algum relacionamento não funcionar, tá, acabou? Não, ok? Não. Eu vou tentar ao longo desse episódio trazer muito da minha perspectiva, da minha visão. Gente, entendam uma coisa, tá? Trazer a minha perspectiva, trazer a minha visão, trazer de certa forma alguma informação não é prescrição. Eu não estou a prescrever nada, ok? Para ti. Eu vou estar a narrar, de certa forma, ok? Fatos, acontecimentos, experiências e, ok? Eu quero que tu pegues com base nisso e desenvolvas o teu raciocínio, a tua solução para o teu problema e o teu caso em específico. Pega, sabe? Eu gosto de dizer sempre às minhas alunas, façam uma boa gestão cognitiva daquilo que vos é transmitido. Pega, ok, e isso tanto num curso, numa aula, num livro, num documentário. Pega aquilo que faz sentido para ti, para a tua realidade, aplica e, assim, descarta o resto. Descarta o resto. Muitas vezes as pessoas dizem, e tal, eu li o livro, mas eu não entendi nada. Tipo, isso também já é uma conversa para um outro episódio, mas isso tem a ver muito com o tipo de leitura que tu fazes. Mas muitas vezes é tu, de facto, conseguires reter alguma coisa dali que sirva para ti. Entendes? Então, eu quero que faças o mesmo aqui. A narração não é uma prescrição. A informação não é uma prescrição, ok? Edu, o que quer dizer uma prescrição? Uma prescrição é quando tu vais a uma consulta e o médico passa-te ali uma receita, ele está a prescrever um medicamento para o teu caso em específico. Ok? Aqui não fazemos prescrição de nada. Aprenda a fazer essa filtragem e essa gestão da carga cognitiva. Bora? Podemos ir para a nossa conversa? Ótimo. Antes de nós entrarmos na nossa conversa, eu fico chocada de verdade, com a quantidade de pessoas que ouvem e assistem, ok? Dependendo do canal e da plataforma onde tu estás, se estiveres no YouTube, no Spotify, enfim, no Apple Podcast. Mas eu fico chocada com a quantidade de vocês que assistem, que ouvem e que não são inscritos ou que não seguem o podcast. Gente, de verdade. De verdade. Vamos fazer assim, vamos fazer um combinado, tá?
o que eu quero que vocês entendam? Por que isso é um dado muito importante para nós e é uma métrica, de certa forma, até muito importante para nós? Porque, sim, aqui eu abro o jogo, não tem muita fala mansa aqui, não. Ok? Isso é importante para nós porque faz, primeiro, com que essas plataformas reconheçam o potencial do conteúdo, vejam que mais pessoas, porque ela pode entregar isso para mais pessoas e, óbvio, quanto mais pessoas as plataformas entregarem, mais nós conseguimos crescer, ok? E nós crescendo aqui internamente falando, possibilita que a gente consiga trazer mais convidados e melhores convidados, até que a gente alcance mais pessoas, que a gente consiga trazer melhores cenários, melhor qualidade de vídeo, de áudio, que é algo que vocês têm elogiado muito. Muito obrigada desde já. A gente faz um esforço enorme aqui para conseguir entregar a melhor qualidade de conteúdo para vocês. Mas vocês, ao fazerem isso, vocês estão a possibilitar que tudo isso aconteça aqui desse lado, tá? Então, vamos fazer um combinado. Se tu clicares agora, inscreveres-te, seguires, ok? O podcast, eu me comprometo aqui a continuar a entregar sempre o melhor conteúdo que eu posso para vocês. A trazer sempre o melhor de mim, dos meus estudos, da minha experiência, da minha vivência, para partilhar contigo, para que tu possas crescer enquanto pessoa, enquanto profissional, para que tu consigas ter essa confiança em ti e ir em busca da realização dos teus sonhos. Porque se tu estás realizada e estás a realizar os teus sonhos, a minha missão com esse podcast está cumprida. Então, fica aqui o nosso combinado? Pode ser? Conto contigo nessa? Ótimo. Então, agora sim podemos ir para a nossa conversa. Na vida, existem muitas coisas que vão, sim, ok? Sair fora do esperado. Que vão ficar fora das nossas expectativas, que nem sempre vão suprir as nossas expectativas ou não vão corresponder às nossas expectativas. Seja uma ligação que tu estavas à espera que não aconteceu, uma amiga que tu esperavas que fosse fazer XYZ para ti e não aconteceu, uma promoção que tu querias, uma carreira nova que estavas a tentar, uma prova que tu estavas a estudar para passar e não conseguiste. Enfim, existem várias situações que vão acontecendo ao longo da nossa vida que podem sair fora do nosso controle porque são coisas, muitas vezes, que nós não controlamos, ok? E isso é algo que eu quero deixar muito claro aqui. Existem coisas que estão dentro do teu controle e são essas coisas com as quais tu te deves preocupar, como aquilo que tu pensas em relação a alguma coisa, a forma como tu vês determinada situação, a tua reação a alguma coisa que acontece, aquilo que tu vais fazer e as ações que tu vais ter para conseguir chegar a determinado lugar, são coisas que estão dentro da esfera de coisas que tu consegues controlar, certo? Mas existem coisas que estão completamente fora. Existem coisas que tu, por mais que tu queiras e que tu tentes, tu não vais conseguir ter controle porque existem fatores externos a ti que influenciam aquilo. Certo? Entendendo isso, eu quero que tu entendas que ao longo do teu percurso, ao longo da tua vida, sim, vai acontecer de tu teres uma ideia que tu achaste que era a ideia. Ou o relacionamento que tu pensaste, não, agora vai. E por algum motivo externo a ti, ou não, certo? Essa avaliação que vai fazer és tu, as coisas não saíram conforme tu esperavas. Não aconteceu como tu querias. Isso, muitas vezes, o que nós pensamos logo é, eu não sou boa o suficiente, isso não é para mim, se calhar não vale a pena tentar de novo, ok? Isso acontece muito, não é? Muito, enfim, tive algumas alunas que tiveram uma situação em relação à carta de condução, por exemplo. Eu amo conduzir. E para mim, condução tem muito a ver com algo que nós valorizamos muito aqui, que é sobre liberdade. Liberdade de tu poderes não depender de alguém para chegar num determinado lugar e resolver a tua vida. E é algo que eu influencio muitas mulheres a... Sim, vai, faz a carta de condução e tem essa liberdade. Porque, querendo ou não, também foi um direito que nos foi privado durante muito tempo, certo? E eu, como uma boa defensora aqui dos nossos direitos, né? É algo que influencia muitas pessoas. Só que o que acontece? Algumas mulheres que chegaram para mim
outras que nem sequer são minhas alunas, mas que acabei por influenciar nesse sentido, e elas voltarem à escola de condução, fazerem a carta e acabarem por passar e provarem para elas mesmas que elas não são tão burras e incapazes quanto elas pensavam e quanto fizeram elas acreditar por terem reprovado uma primeira vez, é justamente isso de, se tu erraste uma primeira vez ou não conseguiste aprovar uma primeira vez, não significa que tu não tenhas a capacidade de. Pode sim significar que tu tenhas que te esforçar um pouco mais. Pode sim significar que se calhar estavas muito nervosa e acabaste por errar, por não ter conseguido manter esse equilíbrio emocional. Ou seja, são muitas coisas que não necessariamente significa porque eu não sou boa o suficiente ou isso não é para mim. Um relacionamento que tu começaste, o relacionamento não foi tão bom e não correu tão bem quanto tu esperavas. Isso não é um comprovativo, não é um atestado de que tu és uma fracassada, de que tu tens dedo podre para homem, de que tu não és capaz de ter um relacionamento. Pode sim significar que tu tenhas algumas coisas a melhorar para que no próximo relacionamento as coisas sejam melhores. No entanto, não significa que tu não sejas capaz. Ok? Então, sempre que algo sair fora do esperado, sempre que acontecer algo que tu possas pensar, possas imaginar, possas associar como sendo tu não tendo capacidade de, eu quero que tu, primeiro de tudo, tá? O que eu vou te trazer aqui são alguns exercícios que eu faço dentro do CDS com as minhas alunas, ok? Para justamente ajudá-las a fazer um zoom out da situação e enxergar a situação como, de facto, ela é. E não como tu pensas e achas e acreditas envolvidas ali no teu caos de culpa, de frustração, que ela é. Ok? A primeira coisa que eu quero que tu faças é, quando algo sair fora do esperado e tu pensares, acabou, nossa, não sou capaz, deu tudo errado. Primeira coisa, tenta entender o que é exatamente ter dado tudo errado. Porque vamos combinar, quando alguma coisa sai fora do esperado, alguma coisa não acontece como nós queríamos, parece que para nós o mundo acabou. Então, se calhar foi um detalhezinho que correu mal. E eu já estou, nossa senhora, que deu tudo errado. Não, calma. Respira e pensa, o que exatamente nisso tudo deu errado? O que é para mim ter dado tudo errado? Quais eram as minhas expectativas em relação a isso para eu estar a dizer que deu tudo errado? Espero que estejas a anotar essas perguntas, tá? Porque são perguntas, tá? Que requerem uma reflexão profunda, porque isso é sobre autoinvestigação. Isso é sobre fazeres um debriefing da tua própria vida e da situação, ok? Então, faz isso para conseguires analisar o que exatamente correu mal. Porque quando eu entendo o que correu mal, eu consigo modificar aquilo. Quando eu entendo quais eram as minhas expectativas em relação a algo para eu dizer que deu tudo errado, eu consigo mensurar, ok? Daquela expectativa, o que é que não correspondeu. E aí sim eu consigo perceber, tá, a minha expectativa é isso, mas aconteceu isso. Será que foi ter dado tudo errado ou simplesmente não foi de acordo com o que eu estava à espera? E o que é exatamente isso, ter fugido das minhas expectativas, quer dizer para mim? O que é que eu posso tirar de conclusão disso? Eu sei que muitos de vocês não têm esse hábito, por exemplo, de escrever. Mas se não tem, já começa, tá? A escrita é, para mim, algo que traz muita clareza. É uma prática milenar de comunicação, porque é a nossa primeira forma de comunicar, digamos assim, que nós aprendemos, foi pegando um papel e o que tivesse à frente. Uma parede, pegando uma caneta, um lápis, whatever, alguma coisa, uma pedra, né? Indo bem lá atrás. E desenhando numa outra pedra, certo?
Então, essa conexão de cérebro e mão traz muita clareza para a nossa mente e é algo que nós desaprendemos a fazer por causa das benditas e maravilhosas tecnologias. Só que isso não deve substituir as nossas mãos e um papel. Escrevam. Habitua-te a escrever, a colocar os teus pensamentos no papel. Isso vai te trazer muito mais clareza, vai te ajudar a organizar as ideias, vai te ajudar a ver as coisas de um prisma diferente. De uma perspectiva, de um ponto de vista que se calhar até o momento tu não conseguias ver. Então, aqui nesse primeiro ponto, é de facto tu conseguires olhar e perceber o que é que me leva a afirmar que deu tudo errado. Porque quando tu entendes isso, e isso fica muito claro na tua mente, como eu já disse, tu consegues modificar, tu consegues fazer diferente, tu consegues ajustar aquilo que precisa ser ajustado. E muitas de vocês fazem isso até falando do ponto de vista de negócio, de carreira, ok? Muitas de vocês estão a começar um negócio, estão dentro do negócio, já têm o negócio há algum tempo, mas não têm esse hábito de analisar, de fazer briefings e debriefings da situação, de conseguir perceber, tá, eu não consegui alcançar essa meta, o que é que me levou a isso? E não conseguem interpretar isso e por isso muitas vezes acabam por deixar de fazer uma ação, por desistir muitas vezes, quando era só fazer um ajuste. Entendes? O poder disso. Quando eu não consigo fazer uma análise clara e fria, sem deixar as minhas emoções e a minha frustração tomarem conta, eu consigo modificar. Eu consigo entender, eu consigo trabalhar em cima. Certo? E o segundo ponto aqui é, se aquilo é para acontecer, vai acontecer. Só que não vai acontecer contigo sentada no sofazinho bonitinha, minha amiga. Não vai. Vai acontecer contigo em ação. Daí, eu dizer sempre que o que eu quero e quem eu quero comigo são as sonhadoras em ação ou aquelas que querem se tornar sonhadoras em ação porque querem começar a ir em busca da realização dos sonhos delas. Porque, entende uma coisa, o facto de algo ser para acontecer e não ter acontecido e tu ficares naquela, nossa, deu errado, pode ser simplesmente que aquilo não era o momento certo. Ou pode ser que tu não estavas preparada para isso, ok? Ou seja, nesse segundo ponto nós temos, pode não ter sido o momento certo para aquilo acontecer, por N fatores. Mas um terceiro ponto, que também é necessário trazer aqui, pode ser que tu não estavas preparada para que aquilo acontecesse. E aí, quando eu faço aquilo que eu falei no primeiro ponto, essa análise fria, eu consigo entender se é o timing errado, porque acredita, o tempo altera muito o resultado do nosso trabalho. O timing certo é primordial dentro de qualquer trabalho que nós estamos a fazer. Dentro de qualquer coisa. Na nossa vida, existe um timing para muitas vezes acontecer. Só que muitas vezes, o que as pessoas fazem? Há pessoas que utilizam o tempo como desculpa. Não está no momento certo. Então, nunca fazem e nunca é o momento certo. Isso também não existe, certo? Mas, há ideias que eu vou trabalhar e se eu não colocar no mundo hoje e deixar para daqui a 2 ou 3 dias, pode ser que naquele mesmo dia que eu decidir fazer aquilo acontecer, muitas outras coisas estavam a acontecer e acabou por abafar aquilo. Isso não é que deu errado. Eu só não escolhi o timing certo. Por quê? Porque eu deveria, se calhar, ter lançado isso para ir há 3 ou 4 dias ou uma semana atrás e não lancei. Então, percebes como não foi o teu trabalho que deu errado, mas o timing, por exemplo? Então, se eu fizer essa análise e conseguir entender isso, eu consigo entender que, isto aqui, dentro de mim, sabes, eu sinto que é algo que é para acontecer. Mas se não aconteceu e eu consigo detectar que não foi o melhor momento, então eu posso reestruturar e voltar a fazer. Eu não desisto, simplesmente. Terceiro ponto, eu não estar preparada. Entende uma coisa? Existe um tempo de preparação para que aquilo que a gente quer aconteça na nossa vida. Se tu chegares à conclusão que tu não estavas preparada, prepara-te. Se eu cheguei à conclusão que eu não estava preparada para aquela oportunidade,
quando eu a tentei, eu vou me preparar. Exemplo, tu queres uma determinada carreira, queres mudar de emprego. Só que tu decidiste enviar currículo e não foste chamada, ou até foste chamada, mas chegaste lá e havia uma habilidade em específico que a empresa valorizava, que tu não tinhas. É o fim do mundo? Não, não é. Deu tudo errado? Não, não deu. Eu posso desenvolver essa habilidade, se eu quiser entrar naquela empresa, certo? Ou eu posso procurar o mesmo emprego, a mesma carreira, a mesma profissão, como quiserem chamar, numa outra empresa, num outro lugar. O negócio, igual. Posso ter, por exemplo, decidir me comunicar com o público errado. Ou não conseguir elevar suficientemente o nível de consciência do meu público para que ele entendesse o valor que tem naquele produto, naquele serviço, naquele negócio, naquela marca, o que for. Então, não é que deu tudo errado, muitas vezes. É que simplesmente existem parâmetros que não estavam ajustados. E aqui, falando do nosso terceiro ponto, que tem a ver com o tu não estares preparada, percebe uma coisa, tá? Muitas vezes as pessoas utilizam muito essa ideia de que se aquilo é para acontecer, vai acontecer. E eu acredito que sim. O que está predestinado a ti, está predestinado a ti. Inclusive, em São Tomé, a terra onde eu nasci e cresci, temos um ditado que diz basicamente assim: o que é do homem, o bicho não come. Gente, tudo bem, o que é do homem, o bicho não come. Que basicamente o que quer dizer é: aquilo que é teu, ninguém te tira. Vá. Só que, só porque é teu, só porque está predestinado a ti, significa que vai acontecer? Não significa. Por quê? Porque uma coisa que as pessoas que acreditam muito em destino não têm em mente é que o destino para acontecer precisa de uma preparação e uma predisposição da parte do destinado. Certo? Acho que eu disse bem. É destinado, não é? A pessoa a que aquilo está destinado. Certo? Então, o que eu quero que tu entendas é: se tu tens uma encomenda para receber, ok? Mas tu até fizeste a encomenda, deixaste lá e não sei o quê. Mas, não. Eu nem vou dizer que a encomenda não vai ter a porta, porque hoje em dia é possível, não é? A encomenda ir ter a porta. Mas, como é que é possível? Tu vais ter que dar a tua morada, tu vais ter que estar em casa para receber, porque se não tiveres, vão te deixar no máximo um papel do gênero: olha, tentei te entregar, mas não deu. E aí tu vais ter que fazer o quê? Deslocar-te ao local. Nem que seja essa ação de levantar o cozinho, colocar uma roupa e andar, deslocar-te ao local para ir buscar essa encomenda, você vai ter que fazer. Então, se tu não estás preparada para sair de casa para ir buscar a encomenda, você precisa se preparar. Certo? Precisa colocar uma roupa, tomar um banho. Não nessa ordem propriamente, mas entendeste, certo? Com aquilo que está predestinado para ti, é igual, porque tu és uma co-criadora do teu destino. Certo? Eu muitas vezes digo às pessoas, quando vêm com aquele ditado de aquilo que está destinado a ti vai chegar a ti, eu penso, Deus diz: põe a mão que eu te ajudo. Ele não diz: fica com a tua mão ali que eu vou buscar. Certo? Então é igual. O que Deus está a dizer é: põe a mão e eu te ajudo. Ou seja, faz a tua parte que eu faço a minha. Entendes? Então, muitas vezes tu não estás preparada porque tu não estás a preparar para aquilo. Então a oportunidade vem, bate a porta, você não consegue nem sequer abrir a porta para receber. Então, não é porque algo está destinado a ti que ela vai acontecer. E se tu parares e fizeres essa análise e perceberes que não, eu preciso desenvolver algumas habilidades que nesse momento eu não tenho, amiga, vai lá, desenvolve.
Sabe? Para de dar desculpa de, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e e tô... Sério. Há muitas pessoas com muito mais dificuldades a fazerem coisas que eu fico parva. E eu vejo pessoas com condições físicas, mentais, intelectuais de fazerem muito mais e não fazem. Porque preferem ser vítimas e vitimizarem-se ao invés de ralarem, de ir para a arena, de ir para o campo de batalha e fazer acontecer. E é no campo de batalha que a gente se prepara. Porque muitas vezes as pessoas acham que eu vou ficar aqui bonitinha, no meu sofazinho, e eu vou me preparar aqui a ler um livro, a ver um documentário. Essas coisas são úteis? São. Mas sem a tua ação, são mera informação. São um mero conteúdo. Então, tu leste alguma coisa, pensa, como é que eu vou aplicar isso na minha vida para melhorar isto aqui que eu preciso para alcançar o que eu quero? É assim que nós transformamos a nossa vida. Através da ação. E a ação deliberada. A ação consciente daquilo que nós estamos a fazer. Não pensa que tu vais te preparar e te capacitar apenas por consumir uma informação. Apenas por sentar e ver esse episódio. Não. Tu vais te preparar ao aplicar as coisas que tu aprendes. A ir para o campo de batalha, a ir para a ação, a errar. Então, se tu tentaste e deu errado, estás no caminho certo. Sinto muito te dizer isso e por mais assim frustrante que pareça nesse momento para ti, tu estás no caminho certo. Porque todas as pessoas muito bem-sucedidas que tu vês hoje e que criaram feitos incríveis, em algum momento eles cometeram muitos erros. E alguns desses erros foram erros gravíssimos. Mas ainda assim, cada erro que elas cometiam, elas entendiam que elas estão um erro a menos de chegar onde elas queriam. É como se elas estivessem a descartar possibilidades. Sabem, é como se fosse um teste da vida mesmo. Em que, eu testei fazer assim, não funcionou. Ok, vou tentar adicionar isso, ou vou tentar retirar isso. Leva isso para a tua vida. Pô, eu achei que isso ia dar super certo e não deu. Bora pro papel de protagonista. De donas da nossa própria vida. Olhar como quem realmente faz a gestão e é a gestora, a estrategista da própria vida. Deixa eu olhar para isso. Vá. O que aconteceu aqui? Essa é a minha realidade. Isso é onde eu quero chegar. Esse é o erro que eu cometi. Então, assim, entendes? A gente vai conseguindo encaixar as peças do puzzle até nós termos o puzzle pronto. Não é desistir. E quando eu falo de tu não estares preparada, o que eu quero que tu de facto penses é o que é que tu ativamente fizeste para aquilo que tu querias acontecer. Porque, como eu já disse, dar tudo errado muitas vezes é positivo. É até muitas vezes um sinal de Deus de que ou aquilo não é para ti, mas temos um relacionamento, de alguma forma aquilo deu errado. Pode ter sido realmente um sinal de Deus de que aquela pessoa era a pessoa errada. Pode ter sido um sinal de que tu precisas melhorar alguma coisa em ti. Mas o que tu precisas pensar é, ativamente, o que eu estou a fazer para que esse resultado ele aconteça? Porque muitas vezes eu vejo pessoas que querem coisas, mas que ativamente não estão a fazer o que é necessário para ter essa coisa. E é uma coisa que eu acredito muito. Gente, antes de ter, eu preciso ser. Eu, se quero ter alguma coisa, eu preciso me predispor a ser a pessoa que vai fazer o que é necessário para eu ter aquilo. E isso requer eu agir, eu me tornar uma pessoa capaz de conseguir aquilo. Inclusive, eu estou aqui a falar, estou a gravar esse episódio no dia 9 de abril. Hoje é dia 9, né? Sim, dia 9 de abril. Ok? E esse episódio provavelmente só vai ao ar
no final de abril, início de maio. Por aí. E eu tô aqui a pensar. Passou-me essa ideia agora. Que tal se eu fizesse assim, uma super aula? Assim, um aulão mesmo. Sobre meio que dar um novo start. Tipo, recomeçar. Sabe? Porque em maio, se isso for ao ar no início de maio, se a gente consegue fazer uma aula, imaginemos aí para meados de maio, dia 15, 20, mais ou menos, acho que isso é uma boa ideia. Acho que isso é uma boa ideia. Vou ver isso. Mas, pensarem, fazer uma aula, porque maio já é tipo o 5º mês do ano. Já estamos aí quase a entrar em meados do ano. Se nós conseguimos meio que fazer um restart, não é? Porque independentemente do que deu errado e que tu precisas de recomeçar ou que tu precisas de desenvolver um novo olhar para isso, entender o que correu mal e traçar um novo plano para que isso ainda aconteça este ano, porque eu não quero que tu desistas, assim, nem chegou o meio do ano, né, minha amiga? Bora colaborar também, né? Nem chegou o meio do ano, em vez de tu desistires, então, assim, se trouxesse, assim, uma super aula sobre dar um novo start, sobre recomeçar, sobre ter essa coragem realmente para olhar para as coisas e recomeçar, sabe? Participarias? Toparias? Uma aula dessas? Vou pensar. Até esse episódio ao ar, provavelmente já conversei com isso com o meu time, que eles vão me matar, né? Falar isso no podcast. Mas pode ser uma boa ideia. Eu acho uma ótima ideia. Já estou aí, tipo, a pensar. Daí é uma super aula. Uma super aula, assim mesmo com um passo a passo detalhado. Tipo, quase como um passo a passo, tipo, 7 dias, assim, para recomeçares, tipo, repensares novamente. Acho que daria uma boa aula. Pensar nisso, tá? Pensar nisso. Inclusive, se tu não estás e não fazes parte ainda da nossa newsletter, porque provavelmente, se nós decidirmos mesmo fazer essa aula, eu vou comunicar por lá primeiro, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, vocês podem inscrever na newsletter e recebem a informação antes. Porque provavelmente, eu não vou querer, gente, de verdade, eu não tenho muita paciência para essas coisas. Eu não vou querer, tipo, pessoas curiosas dentro daquela aula. Eu vou querer pessoas que realmente estejam nesse momento de, eu quero dar um restart na minha vida. Eu quero começar de novo. Eu quero recomeçar. Eu quero voltar a tomar as rédeas da minha vida. Estamos aqui a chegar ao meio do ano. Eu quero ainda fazer alguma coisa acontecer na minha vida. Enfim. Então, eu quero essas pessoas que realmente estejam comprometidas com a realização dos sonhos delas, dos objetivos delas, daquilo que elas querem, certo? Então, provavelmente, o que nós iremos até fazer, se nós levarmos a ideia adiante, é organizar ali um grupo, uma lista VIP, para realmente quem quer estar nessa aula conosco. Vou pensar nessa ideia, mas já deixa aqui nos comentários se tu parias uma aula dessas, se antes estás a precisar, se faz sentido. Vai ser bom também saber se faz sentido ou não. Mas pode ser que até lá a gente já validou a ideia de uma outra forma. Mas continuando aqui a nossa conversa. Então tá, pensado nessa ideia de, tudo bem, aquilo está reservado para ti, mas se não te preparares, não te capacitares, se não saíres do teu lugar para ir buscar aquilo, aquela encomenda, não é, que tu fizeste, está ali reservado para ti, não vai chegar até ti, aquilo não vai sair do lugar e não vai vir ter contigo, certo? E mesmo se vier ter, não é? Se a gente for pensar nos dias de hoje, que a encomenda pode chegar de várias formas, se tu não estiveres disponível, também não vai chegar até ti. Então, o que eu faria, tá? O que eu faria, trazendo um conselho mesmo muito prático. Primeiro, faria uma reunião comigo mesma. Lembrem ali do primeiro ponto, sabe? Essa reunião de, antes de tu perguntares às pessoas o que eu faço, antes de tu quereres falar, de repente, sei lá, com a tua equipa ou enfim, pessoas que ali colaboram contigo no teu negócio, no teu projeto, na tua ideia, saber o que eu faço, tenta internamente fazer essa reunião contigo e entender o que não correu bem, quais eram as tuas expectativas para aquilo. Percebes? Quando tu tiveres essa clareza de exatamente quais são as tuas expectativas, o que te leva a afirmar que deu tudo errado, o que não correu bem, não é? Mesmo se for no orçamento, antes de começar a falar com a pessoa, tipo, faz essa reunião contigo mesmo. Eu
faria isso, e eu estou a trazer isso dessa forma porque é o que eu faço. Eu sento com o meu journal, enfim, se me acompanham no Instagram, vê ali que eu falo muito sobre a escrita intuitiva. Então, eu sento comigo, literalmente, e eu bombardeio os meus pensamentos para o caderno, no papel. E cada vez que eu vou fazendo isso, quanto mais eu vou escrevendo, mais as ideias vão ficando claras, mais os meus sentimentos vão ficando claros até. Se eu estou muito frustrada com aquilo, eu vou mergulhando e entendendo, tá, mas por que eu estou frustrada? O que eu estava à espera de que acontecesse? Então, esse primeiro passo para mim é fundamental. Essa reunião contigo mesmo. Feito essa reunião, o segundo ponto aqui seria entender o que é que pode ser ajustado, o que é que pode ser melhorado, porque se tu já fizeste essa reunião contigo mesmo, tu já entendeste que muitas vezes não é porque tu não és boa o suficiente ou não é porque tu não tens capacidade. Tu entendes ali o que exatamente naquilo tudo deu de facto errado. Saiu fora do controle, saiu fora das expectativas e tu consegues, nesse segundo ponto, analisar que melhorias e ajustes podem ser feitas para aquilo especificamente. Não para todo o projeto, não para toda a situação, mas para aquilo em específico, certo? E aí tu já sabes que se essas melhorias precisam ser feitas, é começarmos a fazer essas melhorias. E aí, se for um projeto, se for um negócio, se for uma ideia, de repente uma campanha, queres fazer alguma coisa do gênero que não correu muito bem, e levas isso para a equipa, aí podes até fazer um debriefing mesmo com a equipa e perceber exatamente qual é a visão deles também daquilo que correu mal. Eu faço muito isso, tá? Eu, antes de fazer um projeto, antes de fazer uma ação, uma campanha que seja, eu reúno com a minha equipa e passo a visão para elas. No final, a gente faz um debriefing, o que correu bem, o que correu mal, o que podíamos melhorar, isso tudo para melhorarmos de uma próxima, tá? Se for algo muito pessoal, obviamente, fizeste essa reunião contigo mesma, então essa segunda parte também é contigo mesma, é entender e fazer esse plano de ação realmente daquilo que precisa ser melhorado e ajustado. O terceiro ponto, que é aquilo que eu realmente faria, é melhorar as habilidades que eu preciso desenvolver e prestar atenção mais a essas habilidades que eu preciso desenvolver para aquilo dar certo numa próxima. Entendes? Porque não tem como algo dar errado sem, de certa forma, tu teres um pouquinho de responsabilidade naquilo. Entende? Não, volto a repetir, não significa necessariamente que tu não és boa o suficiente ou que tu não és capaz. Mas pode significar que alguma habilidade tua precisa ser desenvolvida. De repente, tu precisas melhorar a tua comunicação. De repente, tu precisas de desenvolver a tua habilidade de liderança. De repente, tu precisas te valorizar mais, não é? Imaginemos se for num relacionamento. De repente, tu precisas de aprender a deixar claro para outra pessoa quais são os limites. Eu vivi uma situação muito parecida bem pouco tempo, ok? Do ponto de vista profissional. Em que algo que, na minha opinião e na minha visão, já fica de ensinamento para vocês, tá? Eu achava que estava muito bem explícito, estava muito claro, que era muito óbvio, mas que a outra pessoa não entendeu dessa forma. Inclusive, é engraçado porque a pessoa pediu-me permissão para fazer aquela ação em específico. E eu disse que podia até um certo ponto. Certo? Só que, entretanto, o que acontece é que, na visão da pessoa, eu dei a liberdade para tudo e mais alguma coisa, não é? E aquilo fugiu, obviamente, do esperado. E foi, assim, uma situação em que eu tive que, literalmente, aplicar aquilo que eu ensino. Ter a coragem de defender e sustentar aquilo que eu acredito. Porque uma coisa, gente... Aliás, duas coisas nessa situação, trazendo para vocês, sem explicar muito da situação, tá? Mas duas coisas. Primeiro, o que é óbvio para ti, nem sempre é óbvio para a pessoa. Por mais que em termos de ética, ok? Tu penses e acredites que, a pessoa não iria fazer isso. Pode ser que para ela, dentro dos códigos de ética dela, pessoais e individuais, aquilo não seja assim. Então, deixa claro e diz para as pessoas mesmo aquilo que tu achas que é óbvio. Isso ficou de lição para mim e, daqui para frente, já ajustei, com a minha equipa e tudo, e não volta-se a repetir. Ponto final, parágrafo. O segundo ponto aqui, nessa situação, é que quando tu
estás numa situação, não é? E tu tens uma flexibilidade de tentar facilitar as coisas para aquele caso em específico, ou seja, estás a abrir uma exceção dentro daquilo que é a código de conduta cultural tua, da tua empresa, whatever, certo? E tu estás a abrir esse precedente, tu estás a dar espaço e aso para problemas futuros, muitas vezes, que não valem a pena. Tu estás a abrir mão de um princípio que tu tens. Estás a abrir mão de um código, de uma ética que é cultural dentro da tua empresa, dentro do teu negócio. Porque tu vais estar a criar um problema maior porque estás a abrir uma exceção para uma pessoa. E eu, ali, tive que realmente manter os meus princípios e os meus valores até o fim, sem flexibilidade nenhuma. Porque se eu abro a exceção para um, pode ser que amanhã eu tenha que abrir a exceção para outro. E aqui não existe isso. Então, isso também é um ponto que eu quero que tu entendas. Não abre precedentes e exceções desnecessariamente. Não abre. Por mais que seja algo que tu achas, nossa, mas vou perder tipo um grande relacionamento, porque por exemplo, tá? Vou trazer isso mais por forma pessoal, pode ser que tu entendas melhor e não tanto assim profissional, de uma forma genérica. Imaginemos, estás num relacionamento, a pessoa te trai e tu tens para ti que um princípio é, filho, isso não está dentro da nossa regra de conduta aqui dentro desse relacionamento. Só que tu, então, mas vou perder um grande relacionamento e tal, e coisa, e perdoas. Estás a querer dizer o que a pessoa? Você pode fazer de novo, né? Tu podes. Tu é que estás a ditar a regra aqui. Eu danço conforme a tua música toca. E a longo prazo você vai te arranjar uma dor de cabeça muito maior. Então, ter essa clareza e conseguir se manter fiel aos teus princípios, aos teus valores, é sem dúvida um dos pontos, um dos significados daquilo que é ter coragem de ser quem tu és. Sem dúvida. Ok? Então, nesse terceiro ponto, o que eu quero que tu... de verdade, é o que eu faria, e eu trouxe um exemplo disso aqui, é perceber, que habilidades e que coisas é que nós precisamos melhorar. Eu, enquanto pessoa, a minha empresa, o meu negócio, o que for, dependendo da situação em que eu estou. Então, para concluir, de certa forma, aqui a nossa conversa, nem sempre aquilo que tu vês como ter dado errado é, de facto, um erro. Muitas vezes é um sinal de que alguma coisa precisa ser melhorada, alguma coisa precisa ser ajustada, que tu precisas desenvolver alguma habilidade, que tu precisas mudar muitas vezes a tua visão sobre um certo ponto, ou que tu precisas até ressignificar o significado, ressignificar o significado que tu atribuis àquilo em específico. Então, muitas vezes o dar errado não é uma coisa má. O que nós precisamos é ter essa postura de realmente olhar aquilo, sabes, fazer um zoom out do problema e olhar aquilo de fora e perceber de facto o que é que está a acontecer e o que é que isto quer nos dizer, o que é que aquela situação quer nos dizer. E muitas vezes mudar o contexto, dar um novo significado para alguma coisa, muda completamente, altera completamente o conteúdo daquilo, altera completamente o nosso trabalho, altera completamente a forma como nós entregamos, muitas vezes, aquilo que fazemos, a forma como nós nos entregamos e doamos para alguma coisa. Sabe, trazer esse novo significado para um erro, para algo que saiu fora do nosso controle, é muitas vezes uma virtude, uma atitude e um comportamento que pode alterar por completo a nossa visão de mundo nas coisas. E esse trabalho de ressignificação, ele é tão importante que dentro do CDS nós fazemos esse trabalho. Uma das coisas que eu ensino aos alunos a fazerem é justamente ter esse olhar mais cientista mesmo, mais clínico para as coisas e atribuir significado àquelas coisas que já não podem ser mudadas ou alteradas. Não é? Muitas vezes nós temos alguma coisa que aconteceu na nossa história, que está no nosso passado e que, vai ficar lá. Faz parte de nós. Faz parte das nossas vivências.
faz parte daquilo que nós carregamos enquanto seres humanos. Se eu não dou um novo significado para aquilo, aquilo pode estar a bloquear áreas da minha vida, pode estar a impedir-me de fazer coisas por eu achar que não sou boa o suficiente, por eu achar que não sou capaz, por eu achar que não vai dar certo. E com isso, eu bloqueio todo o meu crescimento enquanto pessoa, enquanto profissional e toda a realização que eu poderia ter. Então, para mim, é tão importante, porque foi algo que eu tive que fazer. Como eu já disse, eu sou a primeira aluna do meu método, do CDS. Então, eu tive que, sim, fazer essa ressignificação e trazer esse novo significado para muitas coisas. Então, eu ensino as alunas a trazerem esse novo significado também para algumas coisas dentro da vida delas. Por isso, eu vou deixar aqui o convite mais uma vez, não é? O link está na descrição, mas se tu quiseres vir caminhar conosco, fazer parte desse programa e também começar a dar esses significados diferentes, seja muito bem-vinda, de verdade. O link está aqui na descrição. Vai ser um prazer te receber, vai ser um prazer auxiliar-te nessa jornada e poder estar dentro dessa comunidade, dentro desse espaço com outras mulheres que também estão em busca da realização dos sonhos delas, que também estão atrás, que também estão a fazer acontecer. Vai ser um prazer para mim te receber. Como eu já disse, o link da newsletter está aqui, o link do CDS também está aqui. Vai ficar tudo na descrição, porque, como eu disse, né, acabei de ter essa ideia dessa aula aqui durante essa gravação. A gente vai maturar essa ideia e se realmente acharmos que faz sentido e que tenha o interesse, que existe pessoas interessadas e que seria uma aula que realmente ia vos ajudar a dar um grande start, vamos levá-la adiante e vamos comunicar tudo ali, provavelmente antes de vir para cá, porque temos que ver quando é que vai sair o próximo episódio, enfim. Mas pronto, é isso. Eu espero que tu tenhas gostado do episódio, tenhas gostado dessa conversa. Para mim é um prazer, como sempre, gravar. Eu venho gravar super animada esse podcast e a gente está aqui para continuar, tá? Então, Estrela, fico muito feliz de ter-te comigo até agora. Vejo-te na próxima semana, no próximo episódio. Tchau!